tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém, irmãos. Graça e paz. Que bom podemos estar mais uma vez reunidos, né? Cada um no seu lar, mas a gente está juntinho, está unido. E eu trouxe essa música para a gente começar o nosso culto, justamente porque eu gostaria de lembrar isso para o nosso coração. Como é importante a gente reconhecer, né, tudo que Deus faz por nós, tudo que Deus tem feito, tudo que a gente tem, né, tudo que a gente sonha, vem dEle. E é importante ter um coração grato, um coração disposto a louvar e adorar. Porque até mesmo as aves do céu fazem isso, né? As feras do campo refletem o poder do Senhor e a gente vai cantar e louvar e se alegrar uns com os outros, mesmo online, lembrando disso, lembrando da bondade, da misericórdia do Senhor, que nunca se acaba. Amém? Vou convidar você, se você estiver sentado aí na tua casa, na tua sala, a levantar para a gente louvar. Se você quiser, né, se sentir vontade, a gente vai ficar em pé para cantar Quero Louvar-te sempre mais e mais. Sempre mais e mais, quero louvar-te. Sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero adorar-te, sempre mais e mais, quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais, quero servir-te, sempre
mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Que bênção poder louvar o Senhor e cantar de todo o coração. Eu queria ler esse versículo que a gente meditou em casa essa semana, lá em Colossenses 3,17, diz assim, ó: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A gente tem que lembrar de levar a nossa vida de forma grata. É tão difícil às vezes a gente agradecer quando está as coisas difíceis, né? Quando a gente passa por adversidades. Mas é um exercício e a gente tem que se propor a isso, a louvar o Senhor, louvar, entregar nossa vida, descansar nele. E nosso louvor hoje vai ser baseado nisso. Assim, a gente vai refletir um pouquinho sobre a fidelidade, bondade do Senhor e sobre a nossa necessidade de agradecer, né? E a gente vai cantar: Senhor, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos louvar. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia,
nosso coração não se esqueça disso. A palavra do Senhor nos diz isso, não é? A palavra do Senhor, a gente precisa confiar nessa palavra, porque ela é verdadeira e é uma palavra que não muda, ela permanece para sempre. Que o Senhor nos ajude a ouvir essa voz, a voz do Espírito Santo falando isso conosco e nos acalmando.
Deus, é tão importante trazer esse conceito, né, essa definição para o nosso coração, porque a gente consegue descansar. Quando a gente confia de fato nessa palavra, que é fiel, que não falha, que não muda, que permanece, a gente pode descansar. O Senhor nos leva sobre a tempestade, nos faz passar por tudo que a gente tiver que passar, confiantes no Senhor, né? Então, que a gente consiga ser grato, que a gente consiga agradecer, mesmo no meio da tempestade, e seguir confiando. Que essa meditação, né, possa encher e preencher o teu coração. Graça e paz, meus irmãos. Que bom que a gente adora. Adorar é mais do que cantar, né? Adorar é esse momento que a gente para na consciência que está diante de Deus, do Criador. Adorar é esse instante que a gente para e assume a consciência submissa diante de um Deus que tudo vê e que tudo fez por todos nós, que faz, que continua sendo Deus sobre nós. Então, louvado seja o Senhor pelo privilégio que a gente tem de adorar. Louvado seja o Senhor pelas recuperações de saúde de alguns irmãos que pegaram Covid,
que já estão bem, outros que estão melhorando, pela proteção até agora. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que a gente tem. Alguns ainda, a maioria, recebe salários. Nós temos irmãos que têm sido zelosos, Deus tem sido fiel, mas alguns irmãos também têm sido fiéis na manutenção das coisas do Senhor, mas na entrega dos seus dízimos como manifestação de gratidão. Então, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pelo aniversário do pastor Cristiano essa semana, né? Muito importante para nós o aniversário dele. A gente louva o Senhor. Louvado seja o Senhor por tantas e tantas bênçãos. Eu estou muito feliz com o nosso culto infantil, o zelo da missionária em organizar, das outras irmãs que estão participando, atuando ali de maneira tão brilhante, e as crianças terem a opção. Enfim, nós temos muito motivo para louvar. Estamos com saudades, muitas saudades. Mas assim mesmo Deus tem sido bondoso conosco. A gente tem podido se cuidar de várias maneiras. Tem sido um tempo especial para nós, em vários sentidos. Então, quando a gente para num instante como esse, como família, a gente diz: louvado seja o Senhor. E aí eu gosto disso, né? Porque quando a gente está junto, eu sempre promovo isso. Quando não é possível, eu queria convidar você aí na sua casa para poder parar um pouquinho e falar pelo que nós louvamos ao Senhor hoje. Aqui na nossa casa, na nossa família, pelo que nós louvamos ao Senhor hoje. E aí a gente pode ter esse instante de adoração, de reconhecimento, orando e agradecendo a Deus. Então eu quero orar nesse instante pedindo a bênção do Senhor, mas louvando ao Senhor por tantas bênçãos entre nós. Vamos fazê-lo? Pai, que o Teu nome seja glorificado. Essas lembranças que essa família faz nesse instante nas suas casas, os motivos que nós já citamos aqui, há tantas outras razões nós temos para Te dizer muito obrigado, especialmente por Jesus Cristo fazer parte da nossa vida, por nós sermos alvos do Teu amor. Continuamos pedindo a Tua bênção, Pai, sobre o país, sobre o mundo, sobre os enfermos, sobre os trabalhadores. Nós pedimos misericórdia do Senhor, Pai. Pedimos misericórdia do Senhor e pedimos que o Senhor nos fortaleça. E agora, Deus, que a gente se coloque diante de Ti e olha para essa casa, para essa família que tem sofrido um tipo de problema que às vezes a gente não tem como resolver. Olha para quem está enfermo em casa, para esse relacionamento machucado, para essa vida preocupada, por esse irmão desempregado. Olha por essa pessoa, Deus, que está triste. Nós clamamos misericórdia Tua e clamamos que o Senhor fale ao nosso coração agora na palavra, que nós sejamos sensíveis ao que o Teu Espírito diz e que nós possamos perceber o Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto hoje é a continuação que a gente está fazendo do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 12, e aí nós já vamos aproveitar e ler o 14 e o 15 para poder ficar dentro do contexto, tá? Mateus capítulo 6, versículo 12, aí vamos ler o 14 e 15. Ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe, irmãos, como vocês sabem, eu atuo num consultório, né, de psicologia. Algumas pessoas que assistem o sermão depois, às vezes não podem não saber. E às vezes a gente tem a experiência de receber pessoas nas condições as mais variadas. Às vezes não, sempre recebemos pessoas nas condições as mais variadas, condições psicológicas muito boas e outros às vezes psicamente muito, muito debilitados, né? E há pouco tempo eu vi um rapaz que chega e ele começa a falar que ele se coloca numa posição de alguém que está numa crise psicótica e ele está naquilo que comumente a gente chama de loucura, né? Ele perde o contato com a realidade. E é sempre muito interessante definir o que é loucura, porque o que é loucura? É quando alguém começa a falar e fazer diferente das regras de todo mundo. Aí se diz assim, é um louco. E um dia o apóstolo Paulo disse que a nossa fé é loucura para o mundo.
Porque tem algumas coisas que são feitas, que são faladas, que são experienciadas entre nós, que não é qualquer pessoa que tem condição de entender. E frequentemente a pessoa pode olhar para nós e achar assim: esse cara está louco em falar desse jeito. É loucura pensar desse jeito. Nós temos um trecho mais do sermão, da oração do Pai Nosso. Eu gosto de pensar nessa oração sempre pensando, não é uma oração pura e simplesmente. Não é alguma coisa que está escrito que a gente repete pura e simplesmente. Hoje em dia se faz menos, mas antigamente era comum, todo domingo nós vamos ter agora a oração do Pai Nosso. Não é só uma reza, uma oração, não é só uma repetição, é um conjunto de conceitos, é uma prática de vida, que quando Jesus diz que quando eu for me apresentar diante de Deus, eu tenho que apresentar essa minha proposta de vida. E nesse trecho da Escritura, essa minha proposta de vida é chegar diante de Deus Todo-Poderoso e dizer para Ele assim: Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, que é a mesma coisa do irmão católico lá que fala assim: Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a mesma palavra, tá? Não há um problema com relação a isso. Mas eu quero conversar com vocês hoje dentro desse tema. O reino é espaço de perdão e paz. O reino é espaço de perdão e paz. Nele, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é isso: nele o filho reconhece que é pecador. Nós somos filhos do mesmo Pai. Por isso nós paramos e olhamos para Ele e falamos: Pai nosso. O reino de Deus que está entre nós e que nos alcançou e nos inseriu nele, Ele deixa claro nessa oração de Jesus que nós somos pecadores. Por isso, todas as vezes que eu vou orar, eu trago esse conceito diante de mim assim: Pai, me perdoa. Mas quando nós nos lembramos que essa oração é coletiva, quando nós nos lembramos que a oração desse orante aqui é daquele que chega diante de um Pai santo, perfeito, absoluto, e que Ele está pedindo por si e por todos nós, Ele está dizendo que nós temos, infelizmente, irmãos, infelizmente, a nossa condição é de pecador. A Bíblia tem 5 palavras, especialmente o Novo Testamento tem 5 palavras para pecado. Numa das palavras ele diz que nós erramos o alvo. Eu não vou citar a palavra grega aqui porque não tem sentido, mas é o sentido de que nós erramos o alvo. Deus queria que nós fizéssemos de tal maneira, mas muitas vezes nós não fazemos do jeito que Deus queria. Deus queria que nós não cruzássemos determinados limites, mas em algum momento a gente ultrapassa os limites. Não era para ter ido lá, não era para ter feito daquele jeito, não era para ter falado aquilo, mas às vezes a gente acaba fazendo aquilo. Nós escorregamos. Terceira palavra da ideia de escorregando. Nós escorregamos, a gente estava indo tudo direitinho, de repente a gente, na nossa palavra mais do dia a dia, tropeça e cai. Mas seria a ideia da gente escorregar. Imagina alguém que está apresentando uma coreografia e que de repente escorregou e caiu e estragou toda a coreografia. Essa é uma terceira palavra. Uma quarta palavra é que nós às vezes quebramos a lei de Deus. Deus estabelece que é para ser de tal maneira e nós não fazemos daquele jeito. E por último, uma palavra que traz essa figura de dívida, eu não paguei alguma coisa que deveria, eu deixei de cumprir um dever. Então, quando a gente pensar no reino de Deus, eu preciso parar para pensar dessa forma: olha, eu não consigo acertar sempre, às vezes escorrego, às vezes quebro a lei, às vezes ultrapasso limites, às vezes não cumpro com meus deveres, mas é preciso que eu pare para entender que isso não é só algo que eu digo na oração, é uma consciência de vida. Entende?
é uma consciência de vida que eu preciso ter, que você precisa ter, que a igreja de Jesus precisa ter, que nós precisamos viver nessa consciência que nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós entendemos que todos nós o somos. E aí vale lembrar que o Sermão da Montanha, o fundo, o contexto histórico que Jesus tem é a religião da época, especialmente de uma nata de liderança que achava que eles estavam acima dos outros, que eles não eram pecadores, que pecadores eram aqueles que estavam lá fora. E aí Jesus resgata para nós esse conceito, um conceito que já vem, quando você para e pensa lá em Isaías capítulo 6, Isaías para antes do exílio, né? É bonito porque antes do exílio, Isaías para e diz assim: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí a gente olha Daniel, já no exílio, lá em Daniel capítulo 9, versículo 8, ele diz assim: o Senhor, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Neemias, logo já chegando ao fim do exílio, diz assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O que Jesus está falando aqui nesse trecho da oração é o contrário daquela figura religiosa do fariseu lá no templo que olha para o pecador, para o publicano e diz assim: Senhor, eu não sou como aquele publicano. Jesus está nos convidando, irmão, para esse primeiro conceito. No reino de Deus, a gente entende que nós todos somos pecadores, que o meu irmão Fábio é pecador, que o meu irmão Pedro é pecador, que o meu irmão Cristiano é pecador, que quando eu vou orar lá na frente, quando eu vou orar lá no quarto, quando eu vou orar lá no silêncio da minha vida, eu estou me apresentando diante do Pai, na minha consciência de que eu sou pecador, mas eu não estou falando Pai meu, eu estou falando Pai nosso, eu estou dizendo: Senhor, nós somos uma comunidade de pessoas frágeis, que não conseguimos mesmo fazer tudo do jeito que o Senhor quer. Então nós nos colocamos uns com os outros nessa perspectiva, e nós nos colocamos diante do Senhor nessa perspectiva, porque a gente tem a consciência que a única situação que nos dá direito de estar diante de Ti é o fato de Jesus ser o nosso advogado. Então, na figura de reino, eu preciso entender que nós somos pecadores. Segunda coisa, nessa figura de reino, eu preciso entender que nele os filhos desejam a comunhão com o Pai. Aqui tem dois aspectos muito importantes que nós lembramos. Primeiro, quem pode fazer essa oração, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, é quem já pode falar Pai Nosso. Nós sabemos que tem um sentido que todos são filhos, mas nós sabemos que a Bíblia fala que o sentido original de quem diz Pai Nosso é alguém que está inserido no reino e que foi inserido no reino pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, quando alguém diz Pai Nosso, no verdadeiro sentido da palavra, é alguém que já passou pelo processo de arrependimento lá atrás. É alguém que já tomou a consciência de que foi perdoado pelo sangue de Jesus lá atrás. É alguém que, usando a figura lá de João, que já nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Se a gente fosse pensar mais especificamente, só quem pode fazer essa oração é quem conhece a Deus como Pai. Portanto, um primeiro sentido da oração é daqueles que já foram perdoados do seu estado de pecador e dos seus pecados passados. Mas o segundo aspecto é dessa pessoa que sabe, que ele tem consciência, já que ele já foi lavado pelo sangue de Jesus, já que o Espírito Santo vive na vida dele, ele sabe que ele continua resvalando os pés, como nós falamos no começo, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele precisa do perdão de Deus de novo todos os dias.
Ele sabe que precisa constantemente se apresentar diante de Deus como pecador. Ele sabe que é alguém que entristeceu o coração de Deus, que entristece o coração de Deus. E ele sabe que não é possível viver feliz se ele estiver desobedecendo, ou se ele tiver desobedecido. Ele sabe que não existe alegria na distância de Deus. Quem já tem o Espírito Santo de Deus sabe que não consegue viver a alegria de ter fugido e estar no chiqueiro, porque ele sabe que aquela alegria é uma alegria que não vem do Senhor para ele, a sua alma fica triste. Mas ele também sabe que uma alegria de estar dentro da casa, sem comunhão com o Pai, não lhe agrada. Estar dentro da casa com o seu pensamento lá fora, estar dentro da casa com o seu coração lá fora, estar dentro da casa sem intimidade do Pai, não agrada o coração desse filho, porque o reino de Deus é lugar de comunhão com o Pai, é lugar de pecadores que desejam constantemente estar em comunhão com o Pai. Então eu não quero viver distante do Pai. Por isso Jesus fala assim: quando você for orar, querido, não esqueça desse ponto muito importante para a sua vida. Aprenda a chegar diante do Pai e dizer assim: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Viver diante do Pai é viver com essa consciência de humildade, que olha e que chega diante dele nessa certeza de que é pecador e diz: Pai, perdoa. Mas é mais do que isso, é a consciência de que nós somos uma comunidade que diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas. Pai, eu não quero viver longe do Senhor. Pai, eu não quero viver longe, nem no sentido geográfico e nem no sentido espiritual. Então eu não quero ficar como aquele irmão mais velho na casa que não tinha comunhão. Eu estou na tua presença te pedindo perdão. Sabe, irmãos, não é possível que a gente viva o reino de Deus sem ter a consciência de que nós precisamos de comunhão com o Pai. Então Jesus diz assim: quando você for orar, aprende a fazer isso, aprende a considerar que você está diante de um Pai todo-poderoso, santo, perfeito, que é Pai, e que você deseja que Ele seja santificado, que Ele seja consagrado na tua vida como algo muito importante, não só na oração, na vida. Que você deseja que o reino de Deus que já veio continue vindo. Por isso que você pediu ontem, é para você pedir todos os dias, que você quer que o reino de Deus, que todas as características, que todas as verdades, que tudo que é do reino venha na tua vida hoje também. Que você quer que a vontade de Deus aconteça na tua vida em todos os aspectos, do jeito que acontece lá no céu. Que você quer que Deus te providencie tudo que é material que você precisa, tudo que é material você não quer mais nem quer menos, que você quer as coisas essenciais para você e para os teus queridos. Mas Jesus também está ensinando: querido, queira comunhão com Deus, não perca comunhão com Deus. E nós perdemos comunhão com Deus de duas formas. Nós perdemos comunhão de Deus sabendo que estamos fazendo a coisa errada, e assumimos que estamos fazendo a coisa errada, e perdemos a comunhão com Deus quando a gente se faz de besta. Se faz de besta, vai. Daqui a pouco nós estamos chafurdados no pecado, atolados na lama, mas a gente está meio que acostumado com aquilo e faz de conta que não sabe. Jesus está ensinando nessa oração que eu preciso parar e pedir perdão a Deus, porque o reino de Deus é lugar de pecadores, mas é lugar de pecadores que desejam constantemente a comunhão com o Pai. Em último lugar, o reino de Deus é lugar onde os filhos desejam comunhão uns com os outros. Não existe reino de Deus onde as pessoas não têm comunhão com Deus, mas também não existe reino de Deus onde as pessoas não têm comunhão uns com os outros. A consciência de reino de Deus na nossa cabeça tem que estar muito clara. O reino de Deus chegou. O reino de Deus se estabeleceu na terra.
Um novo padrão está estabelecido aqui. Nesse novo padrão, não é possível que eu viva sem a comunhão com Deus, como foi falado atrás. Mas não é possível que eu viva sem comunhão com meu irmão. Por isso, Jesus não ensina que eu devo apenas perdoar, pedir perdão a Deus, mas que eu devo perdoar o meu irmão, e eu chego a dizer para ele assim: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo meus irmãos, porque a consequência natural do perdão teu para mim é que eu perdoe o outro. Não existe possibilidade do Senhor permanecer em mim e eu não amar meu irmão. É uma consequência natural, e aí Jesus diz no versículo 14 e 15 exatamente isso: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não existe possibilidade de eu ter comunhão com Deus se eu estiver cultivando o pecado do ódio, cultivando o pecado da mágoa. Não é possível que coexistam perdão de Deus e mágoa de alguém. Jesus conta uma parábola muito séria com relação a isso. Ele diz: duas pessoas deviam ao credor, um devia 500, outro devia 50, que seja, vou pegar uma figura aqui, reais, um devia 500 reais, outro devia 50. Eles chegam lá para o credor e dizem assim: eu não tenho como te pagar. E o credor fala: tá bom, cara, nesse tempo de pandemia eu entendo a situação de vocês, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar você no 500 e vou perdoar você no 50. Mas aquele que devia também para o outro, chega para ele e fala: então eu também não consigo pagar para você. Fala: não, de jeito nenhum, o outro perdoou nós dois, mas eu não perdoo você não. É mais ou menos isso que Jesus está trazendo para nós aqui, para dizer assim: gente, não existe possibilidade de vida cristã onde você recebe perdão todo dia e não tem disposição de perdoar alguém. Não existe vida cristã onde você quer de Deus, mas não tem disposição de partilhar com o irmão. Por isso a oração ela é coletiva, e por isso a oração é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido ou quem são nossos devedores. O que Jesus está ensinando como estilo de vida nessa oração, que o reino de Deus tem como característica as pessoas perdoarem umas às outras. O reino de Deus tem como característica as pessoas fazerem umas com as outras aquilo que elas querem que Deus lhes faça todos os dias. E eu preciso parar para entender assim: ainda que eu tenha motivos para ter mágoa de alguém, eu não tenho direitos, porque eu sou alguém que dependo da graça de Deus, porque eu sou alguém que preciso do perdão de Deus, porque eu sou alguém que só vivo porque todos os dias eu paro para chegar diante dele e falar: Pai, me perdoa. Então, quem sou eu para guardar mágoa de alguém? Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para condenar alguém? Quem sou eu para fazer com o outro aquilo que eu não quero que Deus faça comigo? Na lógica de Jesus, o reino de Deus é lugar de pecadores que desejam comunhão com Deus e que desejam comunhão com os outros. Essa coisa louca, maluca do Evangelho, irmãos, precisa ser a nossa característica. Jesus veio para a terra para pagar pela culpa dos pecados que não eram deles. Isso não tem nada a ver, isso é louco. Isso é ilógico. Ele veio morrer na cruz por causa dos outros. E no último instante que ele estava na cruz, ele olha para aqueles que o estavam crucificando e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a proposta de Jesus para nós. Portanto, eu queria convidar você, terminando essa meditação, para perguntar isso para o teu coração. Você entende que Deus te ama? Você entende que Deus te perdoa? Você entende que Deus está com o coração aberto para você, e Jesus ensina: então, amado, peça perdão, porque Deus tem coração aberto para você. Não fica guardando o pecado na tua vida, não fica cultivando o pecado na tua vida.
Abre mão desse pecado que tem escravizado você. Abre mão desse pecado que tem tirado comunhão de você com o Pai. Abre mão. Porque a Bíblia diz que se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Abre mão. Entende no teu coração que você pode desfrutar dessa paz da justificação. Jesus Cristo já morreu no seu lugar e agora nós temos paz com Deus. Aprenda a desfrutar dessa proposta que Jesus faz ao teu coração. Mas, amado, entende ao mesmo tempo que você precisa promover essa graça, que você precisa promover perdão, que ninguém pode ser condenado por você, porque você não está sendo condenado por Deus, porque Jesus Cristo já morreu por você, e Jesus Cristo já morreu pelo seu irmão. Entende que não é a tua posição chegar num canto e falar: Senhor, condena porque eu não sou como aquele pecador que está lá. A oração do Pai Nosso vai nos convidando a chegar diante de Deus para dizer assim: Pai Nosso, santificado, consagrado seja o Teu nome na minha vida. Faz a Tua vontade em mim, nos meus irmãos, na igreja de Jesus. Faz a Tua vontade, faz a nossa não. Quando a gente estiver gastando horas e horas e horas para orar, quando a gente estiver planejando, faz a nossa vontade não. Mesmo quando a gente estiver reclamando, faz a nossa não, faz a Tua. Pai, dá para nós o que a gente precisa. Não deixa faltar nada para nós não. Pai, nós somos todos pecadores, mas nós queremos Teu perdão. E nós queremos ser propagadores desse perdão também, porque nós entendemos que não é possível receber Teu perdão se não formos capazes de ministrar perdão ao coração do outro. Loucura? Por isso que tem hora, irmãos, que a gente vai discutir alguma coisa com alguém, e aí fala: cara, mas isso não está... É verdade, não está certo não. Ah, mas isso não é justo. É verdade, não é justo não. Se fosse por justiça, tu estava pebado. Não é por justiça não, é graça, é misericórdia. Então nós somos alvos e somos propagadores do perdão. Que Deus abençoe, que Deus te anime e que o teu coração reflita o reino de Deus. E reflita o reino de Deus com tanta intensidade que as pessoas olham e falam: meu Deus, bando de louco, porque eles fazem igual o mestre deles todos os dias. Deus nos abençoe. Vamos orar? Oh Deus querido, o que seria da nossa vida se não fosse Jesus? O que seria da nossa vida se não fosse o perdão? O que seria da nossa vida se o Senhor não renovasse sobre nós todas as manhãs a Tua misericórdia? E o que seria da nossa vida se nós fôssemos escravos do pecado? Então, Deus, muito obrigado pelo perdão e muito obrigado pela libertação, por nós não sermos mais escravos do pecado. Não deixa o nosso coração se acomodar com isso, Pai, a ponto de nós relaxarmos e, não sendo escravos, vivermos como escravos. Não nos deixe viver sem comunhão contigo, Pai, por misericórdia. E não nos deixe viver sem comunhão com nosso irmão, por misericórdia. Se alguém tem no seu coração mágoa, se alguém tem no seu coração juízo, se alguém tem no seu coração excesso de poder sobre outra pessoa, de acusação, de motivos os mais diversos, em nome de Jesus, Pai, dá condição ao perdão. Faz milagre nessa vida, Deus, e liberta para que haja perdão. Oramos mais uma vez por todos nós e pedimos a bênção Tua. Amados, que a graça eterna de Jesus, o nosso advogado, aquele que nos perdoa, o amor do Pai que nos recebe sempre com essa nova oportunidade, e a ação do Espírito que faz em nós aquilo que nós não somos capazes de fazer, que é perdoar, seja sobre você e faça de você louco de Jesus, louca de Jesus,
aquelas pessoas que são capazes de impressionar o mundo positivamente, para a glória dele, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.